É com grande alegria e gratidão a Deus que volto a esta igreja e a este púlpito, onde tenho tido a alegria de tantas vezes compartilhar com os irmãos aquelas coisas que Deus nos tem permitido vivenciar lá no meio do povo xerente. E nesta manhã, antes de nós refletirmos na palavra de Deus, eu vou desde já chamar o nosso irmão Armando Sompré para que suba aqui para perto de mim. E eu gostaria de dizer, pastor Samuel, pastor Valdir, essa igreja tem me ouvido frequentemente e eles têm acompanhado, sabem como é que as coisas vão. Eu tinha falado aos irmãos da outra vez que eu andei aqui, que nós agora estávamos trabalhando no Velho Testamento, depois de termos traduzido o Novo Testamento, e eu quero dizer aos irmãos que com muita alegria, agora no mês de julho, nós consagramos ao Senhor este livreto, uma edição experimental, cujo título é Ramnaktawaskuzé, que quer dizer o começo das coisas, e ele é o texto dos primeiros 3 capítulos de Gênesis. Então o Velho Testamento está começando a circular também. Hoje de manhã no painel foi feita uma pergunta a respeito do trabalho com as crianças. Bom, eu quero dizer que lá na aldeia dele, que não é onde eu tenho a minha casa, o Armando Sompré é o responsável pelo trabalho com as crianças, né? Ele quem dirige lá o culto das crianças. Mas também não é para falar sobre o culto das crianças que eu convidei o Sompré. Eu convidei para ele dizer a vocês como a palavra de Deus na língua xerente tem ajudado a ele e a outros lá a compreenderem melhor o que Deus quer para nós todos. Wapto Kwazaure da Kradani Zebna, Quato Emagbaimrem. Amém? Eu estou aqui em pé no nome do nosso Deus. O pastor já falou, né, que meu nome é Armando Sompré, gerente. Eu moro onde que o pastor Rinaldo fica, né? Então, em 1997, né, eu me sentia, né, como uma ovelha perdida, né? Eu não conhecia a palavra, não conhecia quem era o único Deus e único Filho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas hoje, graças a Deus, eu me sinto assim, livre, diante de Waptopazauré, que é o nosso Deus, né? Porque hoje eu não estou preso, eu não estou mais na treva, né? Então, mas isso primeiramente agradecer a Deus, né? E segundo, agradecer os missionários, né? Que é o pastor e o pastor Rinaldo, né? Que nos ensinou, que nos mostrou o caminho verdadeiro, né? Porque na verdade nós estávamos no caminho errado. E hoje eu estou aqui. E quando o Novo Testamento teve o lançamento do Novo Testamento, né? Assim, quando eu me senti que uma coisa o nosso Deus estava colocando num altar, né? Isso é de vocês. Então isso eu me senti assim emocionado, né? Que alguns anciãos não aguentaram, né? Alguns chorou porque era uma realização, um sonho que a gente queria, né? Que ter um Novo Testamento na nossa mão, porque realmente não é fácil para nós falar, compreender a língua portuguesa, né? Eu estou aqui falando assim, meio enrolado, né? Mas eu estou conseguindo falar, né? Mas quando o Novo Testamento saiu para nós,
a gente tinha encontrado uma tesouro escondido, né, que Deus nos colocou na nossa mão. Então, e hoje, quando a gente está falando da palavra de Deus, parece que Deus está falando diretamente no meu coração, está falando diretamente, para mim, e eu transmitir para as pessoas que estão aí ouvindo, porque em português eu tenho que ler em português e pensar o que está falando aí. Então é uma coisa como se fosse, eu tenho que atravessar para lá para compreender meio lá em cima e compreender bem. E hoje não é assim. Através do Novo Testamento a gente fala com o nosso Deus diretamente. A gente sente isso, Então, estou muito obrigado. Então, é isso que eu queria falar, que hoje a gente está lá trabalhando para Deus, Esses grupos que a gente veio, o Tiago, o meu irmão Sinan e o Silvina, sempre a gente é convidado para a gente cantar nas aldeias, e aniversário. Tem um cacique que fez o culto, quando chegou a energia, ele tinha que fazer culto, e fez. Então a gente está sendo convidado no aniversário. Tem uns que quando constrói uma casa nova, faz o culto, a gente tem que ir lá cantar, louvar a Deus, Então isso, Deus está trabalhando, graças a Deus, no nosso meio. E agora parece que assim o pastor Rinaldo e o pastor Gunda estão vendo, as frutas que eles plantaram 50 anos atrás aí, que eu não existia, mas hoje, graças ao nosso Deus, eu alcancei, o pastor Gunda e o pastor Rinaldo. Quer dizer, porque eu falo do pastor Rinaldo, porque ele brinca com as crianças, banha, e hoje eu não alcancei porque ele já está, a idade dele já está já está velho. Então, mas graças a Deus eu dou graças a Deus porque eu alcancei eles, Então eles têm nos ajudado muito, a compreender a palavra, e como podemos passar para os nossos filhos, para a nossa família, nas outras aldeias, porque lá na aldeia tem 57 aldeias, então por enquanto lá os trabalhadores estão pouco, o trabalho ainda continua assim, Sauaresnã, grande, maior, mas em nome de Jesus nós vamos conseguir sair, nós como os Aquém, falando na nossa língua, falar do amor de Deus, porque a gente temos nossa arma agora na nossa mão, que é o Novo Testamento escrito na nossa língua. Então só isso que eu queria falar. Muito obrigado. Todos entendam, esses 50 anos Deus usou este homem para produzir a língua escrita para os gerentes. Não é só a tradução para o gerente, mas a produção da letra e do fonema e depois do texto, e que hoje os gerentes têm na sua própria língua. Este homem é reconhecido em Brasília pelo legado que deixa dos textos, praticamente uma criação escrita de uma língua. Eu quero que a gente glorifique Jesus com a salva de palmas, a vida desse servo do Senhor, esse marco que é reconhecido em Brasília, no Ministério da Educação, um marco no nome de Jesus para esse legado. Obrigado, pastor, por sua vida. Meus amados irmãos, a honra, a glória e o louvor sejam para o nosso Deus, que é quem nos capacita, que é quem nos anima nos momentos difíceis e quem nos usa para a sua glória e para o seu louvor. Nesse instante gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé para a leitura da palavra de Deus no capítulo 60 do profeta Isaías.
os versículos 1 e 2. Curvemos nossa cabeça para a oração. Nosso Deus e nosso Pai, graças te damos porque nos deste a tua palavra em nossa língua. Sabemos, ó Deus, que das mais de 6.000 línguas que existem no mundo, somente 475 têm este privilégio, e nós temos a tua palavra, o Velho e o Novo Testamento, em nossa língua, na língua que nós entendemos desde que começamos a falar. Senhor, agora abençoa a tua palavra em nosso coração, por amor de Jesus. Amém. E diz assim a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 60, versículos 1 e 2. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Que Deus abençoe sua palavra. Podeis assentar. Porque as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Esta é a realidade de todas as etnias do mundo. Não importa quais sejam os aspectos culturais, não importa qual seja o desenvolvimento econômico, a realidade é esta. Enquanto a luz da palavra de Deus não chega, o povo está nas trevas. E isso nós temos comprovado em todos os lugares onde os servos de Deus têm levado o Evangelho. Agora, nós estamos aqui diante de um texto que não foi escrito para a igreja, mas que tem sua plena aplicação para nós. Esse texto do profeta Isaías, ele vem alertar o povo de Deus da velha dispensação, porque sabemos que ao longo dos tempos Deus tem feito a sua obra escolhendo pessoas e povos diferentes. Naquele tempo, o povo responsável pela difusão do conhecimento do Deus verdadeiro no mundo era o povo de Israel, conforme está registrado em Atos 19, Êxodo 5, 19, Êxodo 19, 5 e 6 e muitas outras passagens do Velho Testamento. Mas lendo o Velho Testamento, nós observamos que, infelizmente, este povo que tinha sido convocado por Deus para ser a sua luz no mundo em trevas, foi se esquecendo da sua missão. Este povo foi colocando outras prioridades, os seus próprios interesses, no lugar dos interesses de Deus, como prioridade para as suas vidas. De sorte que, como diria anos mais tarde o profeta Ageu, ao invés de se preocuparem em cumprir a sua missão como servos de Deus, eles passaram a cuidar de apainelar as suas próprias casas. Parece até que era uma época de consumismo como essa em que nós estamos vivendo. Eles estavam interessados em arrumar cada vez mais os produtos da última linha, em ter cada vez mais coisas que tornassem a sua vida mais fácil, e se esquecendo daquilo que deveria ser a prioridade para os seus interesses, a difusão do conhecimento de Deus no mundo. E como sempre acontece, quando uma pessoa ou uma igreja deixa de ter como prioridade os interesses da sua vocação para colocar no lugar outras prioridades, o resultado foi fracasso e frustração. Ainda é assim hoje. Tenho ouvido muitos testemunhos de pessoas que tiveram a chamada e que por motivos vários
acabaram não dando a devida atenção a ela e depois, hoje, se lamentam pelas escolhas que fizeram. Mas essas palavras se referem a uma época em que o povo, por causa das suas más escolhas, teve a sua soberania nacional liquidada e foi levado cativo para a Babilônia. E lá estava o povo sofrendo como escravo na Babilônia, sem ter mais a posse da sua terra, sem poder mais determinar o seu destino. E diz-nos o salmista que lá, o único lugar que eles achavam para se reunir era lá na beira dos rios de Babilônia, e que lá eles se assentavam e choravam, lembrando-se de Sião, lembrando do privilégio que eles tinham tido e que por negligência eles haviam perdido. Mas no meio daquela situação tão triste, Deus convoca o profeta para dar a sua palavra ao povo, para dizer que Deus, apesar da sua negligência passada, ainda contava com aquele povo. Ele ainda esperava que o povo cumprisse a sua missão, ainda que em circunstâncias muito mais adversas, e que se levantasse e fizesse brilhar a luz que havia resplandecido sobre o povo e que o povo agora deveria irradiar para todos os povos do mundo. O profeta assim se dirige a eles, e o profeta lhes dá esta exortação porque para ensinar que as circunstâncias adversas não podem ser motivo para nós deixarmos de cumprir a vocação com a qual Deus nos vocacionou. E quando o povo entendesse esta mensagem e se levantasse, o resultado seria alegria para eles e salvação para as nações. E é a mesma mensagem de Deus para nós hoje. Nós precisamos entender. Deus levantou um outro profeta, não sei o nome dele, para dizer a nós agora, a igreja de Cristo, a mensagem que está aqui na frente: seja luz. E a nossa junta, acolhendo a situação, a sugestão deste profeta, que eu não sei quem adotou este tema para o nosso ano agora, que nós também nos levantássemos para ser luz, assim como aquele povo no passado deveria se levantar. E não podemos nos excusar alegando as circunstâncias. Tive uma experiência há vários anos, uma experiência que me entristeceu. Fui convidado a pregar numa das primeiras igrejas do Brasil. E enquanto eu estava me preparando, e a nossa junta estava começando com o plano de adoção missionária, convocando igrejas a adotarem missionários, eu pensei, eu vou ver se eu falo com esse pastor sobre esse projeto da junta de que as igrejas adotem missionários. Felizmente ele me convidou para o gabinete antes do início do culto, e era a minha hora de falar. E eu disse a ele: olha, pastor, agora nossa junta está nesse projeto, entendemos que se as igrejas adotarem missionários como seus missionários, isso vai ser uma grande bênção para a obra missionária. E o pastor: igreja grande é uma igreja de recursos. O pastor disse: pois é, irmão, na verdade esse projeto é muito interessante e a gente no futuro até pode pensar sobre isso, mas agora o senhor entende a conjuntura econômica do país, eu acho que não temos condições no momento de assumir uma responsabilidade dessas, de sustentar o missionário. Meus irmãos, não demorou muito tempo, aquele pastor
deixou aquele pastorado, graças a Deus, firme no Senhor, trabalhando na obra, não teve nenhum problema, mas a idade dizia que já era tempo dele deixar o pastorado. E Deus mandou outro. E o outro tinha visão missionária. E daí a pouco a notícia é que a igreja já estava sustentando 6 missionários nos campos de missões nacionais. E continua sustentando. A mesma igreja, a mesma conjuntura econômica, os mesmos problemas. Mas o que Isaías estava dizendo ao povo daquele tempo, que a dificuldade não poderia ser desculpa para que eles cumprissem a sua missão. De sorte que, meus irmãos, quando a igreja se levanta, a igreja experimenta a alegria de estar dentro do projeto de Deus, e aquela igreja continua crescendo, continua promovendo congressos missionários, continua mandando mais missionários. Não sei nem quantos são hoje, mas eu sei que o número é bem maior, porque alguém entendeu que as circunstâncias não poderiam ser motivo para negligência quanto à vocação da igreja como difusora da luz. E, meus irmãos, assim tem sido nos campos missionários também, com os missionários. Nós lemos na história do Brasil a respeito dos chamados 3 Fredericos, é assim que eles são mencionados na história do Brasil. Eram 2 australianos e um irlandês que se sentiram chamados por Deus para entrar lá no interior do Brasil, lá no Rio Xingu, para levar o evangelho aos caiapós. Aconteceu que os caiapós naquele tempo tinham sérias reservas quanto à penetração do homem branco, e quando chegaram num lugar conhecido como Cachoeira da Fumaça, os 3 missionários foram mortos, sem terem falado sequer uma palavra do evangelho. Isso na década de 30. Mas, meus irmãos, poucos anos atrás eu encontrei lá em Cuiabá com o pastor Jonas Vaconcrá, caiapó, de orelha furada, como todo bom caiapó, não é? Mas servo de Deus. Encostei lá de manhã, onde ele estava, no aposento dele, ele estava sentado lá, lendo o Novo Testamento na sua língua. E ele disse: olha, o meu filho Mutieri, ele já está estudando ali no Instituto da AMI, onde foi o congresso da Complay, para ser um obreiro de Deus. E nós temos muitos e muitos caiapós servindo a Deus. Aqueles derramaram sangue, mas não foi em vão, foi o caminho para que um dia a palavra de Deus chegasse aos caiapós também. E Deus está fazendo a sua obra. Ouvimos 2 anos atrás aqui em São Paulo o testemunho de um pastor Chavante, contando como a palavra de Deus penetrou. Sabemos que os missionários Haroldo Heimer e Harry Boba, que eram os fundadores aqui também da Palavra da Vida, foram os primeiros que foram lá para o Chavante, e por ordem do governo, depois de pouco tempo, tiveram que sair. Mas eles tinham semeado a palavra, e aquele pastor Chavante contou como aquela semente brotou sem missionário nenhum. E quando muitos anos depois os missionários chegaram, já encontraram muitos crentes em Jesus ali, porque quando a igreja se levanta e faz a sua obra, a luz resplandece entre os povos e a alegria enche os corações. Assim é, meus irmãos, assim tem sido no mundo inteiro. Na China, onde durante 70 anos houve aquilo que os missiólogos chamam de a maior perseguição que o evangelho já sofreu na Idade Moderna, se fez uma estatística, e na década de 60 a cidade de Wenzhou foi considerada a cidade onde a religião havia sido exterminada, não só o cristianismo, mas não havia mais religião alguma. Diziam os jornais anunciando a cidade como modelo de renúncia à religião dentro da ideologia política que eles lá defendem.
Acontece que em 1993, portanto 30 e poucos anos depois, o censo acusou, sem contar a igreja subterrânea, 300 mil cristãos em Wenzhou, porque a palavra de Deus, quando chega, ela pode sofrer perseguição, mas ela vai continuando a sua obra nos corações, salvando e trazendo alegria ao povo. Meus irmãos, quando nós ouvimos, como ouvimos tantas vezes esse dia, que aqui no Brasil nós temos ainda mais de 100 povos indígenas que não tem um pregador da palavra de Deus, o que é que nós vamos dizer a Deus quanto à nossa missão, quanto à tarefa que Deus nos confiou? Agora em julho, nós tivemos na Chapada dos Guimarães, 3 dos que estão aqui foram lá, eu não tive condições, o pastor Valdir foi, mas onde nós tivemos mais de 2.000 pregadores e líderes índios reunidos para tratarem dos problemas de como levar avante a obra. E acho que o irmão Elitiguna, ele falou ontem à noite sobre isso aqui. Um dos problemas que esses líderes estão preocupados é como ajudar aquelas outras etnias que praticam o infanticídio, e eles agora, como índios, estão se preocupando porque são servos de Deus agora, querem ajudar os seus irmãos de raça para que não haja mais o sacrifício inútil de tantas crianças. Então precisamos orar por esses irmãos. Esses mais de 2.000 são a prova de que vale a pena levar o evangelho aos povos indígenas, porque Deus opera com o seu Espírito nos corações. Deus transforma as trevas em luz para a glória do seu nome e para a alegria daquelas etnias que andavam, como disse o nosso irmão Sompré, andava nas trevas, mas agora conhece a luz. De sorte que, meus irmãos, aquele congresso conseguimos, com a ajuda da Junta de Missões Nacionais, eu vou contar isso aqui, o pastor Fernando, acho que assim por um lapso, lá em Foz do Iguaçu, ele me disse assim: o que o pastor está precisando lá no trabalho do gerente? E eu disse assim: eu estou precisando de 10 passagens para mandar 10